Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora, pessoal que nos acompanha. O que me traz essa tribuna hoje é falar sobre a nossa iluminação pública, vereador Manuel. A gente que mora no interior, a nossa iluminação pública hoje é uma vergonha. Hoje eu recebi para mais de 20 ligações de moradores que não conseguem se cadastrar para fazer o pedido para ir lá trocar a lâmpada. E gente que está 6 meses com a lâmpada queimada. A gente faz, eles vão lá, trocam uma, não trocam a outra, e a gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que está acontecendo por nosso... que é feita a licitação, e até agora não se vê mais falar em licitação, a licitação morreu. Quando está falando de licitação, eu falei que final de ano não ia ter saído ainda, porque eles não querem que saia. Se eles quisessem que saísse, já tinha acontecido. Faz o emergencial, nós não podemos ficar o que está acontecendo hoje, o interior, todo no escuro. E só faz... Pode falar, vereador André Clementino. Vereador Sandro, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto em pauta. A gente sabe que tem uma licitação em andamento, tomara que saia logo, acho que a torcida é grande de todos os vereadores, mas tem algumas coisas que a gente deveria sugerir, a questão de trocar, fazer manutenção durante o dia. Eu acho que nunca foi assim e realmente fica difícil, porque a empresa vai lá arrumar um poste na frente da casa número 15, por exemplo, e passa debaixo da número 12 e não vê, porque é de dia. Então, se for à noite, vai produzir muito mais. E outra coisa também que eu acredito que deveria rever nessa questão do novo contrato, nova licitação, é a questão do aplicativo. Tem muitas pessoas que não têm internet, que não têm o aplicativo, que não conseguem acessar. Uma pessoa com mais idade tem dificuldade nesse sentido. Então, eu acho que facilitaria muito mais se não tivesse a questão do aplicativo e também que a manutenção fosse durante a noite. Parabenizar a Vossa Excelência por trazer isso em pauta. Obrigado, vereador André Clementino. Vereador André Leal. Obrigado, vereador. Só para contribuir, nós aprovamos, faz umas 3 sessões, um requerimento cobrando que o responsável da empresa venha até esta casa para nos dar as explicações. Eu acho pertinente que ele venha aqui para explicar, de fato, como que funciona a logística interna da empresa, se vai na parte durante o dia, como que faz para identificar os postes, se é somente via aplicativo, se há a possibilidade de a gente contribuir para que mude essa forma que eles estão trabalhando, porque, de fato, não dá para a gente ficar 6 meses sem uma lâmpada, sem a manutenção de uma lâmpada na frente de casa. E eu sempre gosto de falar que a população pede o mínimo, né, que é vaga na escola, um bom atendimento na saúde, que a rua esteja em boa qualidade de trânsito e que a gente tenha segurança. E a iluminação pública é segurança pública, então a importância do tema é que a gente esteja atenta à causa e traga aqui o responsável da empresa para nos dar explicações. Obrigado. Obrigado, André Leal. Vereador Cato. Parabéns, vereador Sandro. Isso aí a gente não pode mais, numa cidade igual a Biguaçu, a gente não pode ficar à mercê dessa empresa que ela não é ruim, ela é péssima. Até na Praia João Rosa, na Rua Lages, eles botaram umas lâmpadas amarelas, que fazia tempo que eu não via mais aquelas lâmpadas ali. Infelizmente, quem sofre com isso é a nossa população. Na frente da casa da sogra do presidente, do nosso presidente, ali em frente da casa do seu Lourenço, já vai fazer 3 meses que eu estou pedindo aquela troca daquela lâmpada. Mandei para a Vanessa, a gente faz pelo aplicativo, mas eu não sei o que acontece, que tem certas coisas. A lâmpada lá na frente da lanchonete do feijão, trocaram uma e esqueceram da outra, estava colada numa no lado da outra. Como faz de dia, né, vereador André? Não vai ter como, né? Então, já tem um requerimento nessa casa aprovado, que traga essa empresa para cá, que a gente consiga resolver esse problema de uma vez por todas, porque a gente chega a passar vergonha. Eu não tenho mais o que falar para o seu Lourenço. O seu Lourenço ele olha para mim e diz assim: ô gato, o que aconteceu? A lâmpada está vindo da China, então fica uma situação meio chata, né? Então está na hora da gente resolver isso de uma vez por todas. A gente não pode ficar 8 meses esperando uma licitação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Gato. Eu acho que tu e o André tocaram. É impossível falar em iluminação pública e trocar a lâmpada de dia. Isso não existe. Só em Biguaçu que isso acontece. Como é que vamos ver se a lâmpada está queimada ou não de dia? Aí tem que fazer um aplicativo, ou eles estão pedindo lá no interior amarrar sacola no poste. Olha o absurdo, amarrar uma fita no poste. Chega a ser um absurdo.
Chega a ser um descaso com o povo do interior. E o André falou em outra coisa, André. É segurança. Estando no escuro lá, se estiver claro, vai inibir o vagabundo. O vagabundo vai evitar de ir para o interior, mas se estiver tudo no escuro, cara, só vai voltar novamente a aumentar os roubos, os assaltos no nosso interior. Então, eu acho que nós, como vereadores, temos que se reunir, chamar o responsável, porque hoje nós temos um consórcio que também ele não vai vir aqui dar explicação, porque ele não está nem aí para nada. Vereadora Bia Borba. Vereador Sandro, queria parabenizar por ter trago esse assunto. Eu estava relembrando um pouco, até compartilhando, complementando o que o vereador André Leal falou sobre segurança pública. Nosso comandante Sartor ele fala muito sobre a teoria das janelas quebradas, e isso se encontra, né, com o que a gente estava conversando sobre as lixeiras, isso se encontra sobre a iluminação, porque quando a gente vê um lugar em desordem, a desordem ela gera desordem. Então, até mesmo a questão de sujeira, falta de iluminação, quando a gente fazia as abordagens ali, eu acompanhei algumas, é muito mais fácil, por exemplo, um morador de rua se instalar num lugar que está sujo, que falta iluminação, do que um lugar que está limpo e com iluminação. Então, quando a gente fala sobre essas duas questões, a gente entra também na questão da segurança pública, que é muito importante para o nosso município. Então, a iluminação pública hoje, que eu vejo, depois da saúde, é onde as pessoas mais estão reclamando, onde as pessoas mais estão cobrando e querendo respostas, porque tem pessoas que voltam à noite do trabalho de ônibus e passam por uma rua que está sem luz, para uma pessoa ser assaltada, por uma mulher ser um homem, puxar ela para o meio do mato. A gente passou por um lugar, numa abordagem, que era na Marginal, ali perto de um ferro velho. E ali é um lugar que falta muita iluminação e que, se tu entrar ali, tu vê até um caminhozinho, que é ali para um homem, que é muito mais forte fisicamente do que uma mulher. Puxar uma mulher ali para o meio, onde não tem iluminação, é muito fácil. Então, essa questão da iluminação pública ela é urgente no nosso município e a gente não pode deixar de lado, né? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Bia. É isso mesmo, é segurança. Vou voltar no teu caso, André, na lixeira, né? Até quero parabenizar o nosso secretário da FAMAB, o Marcondes, deu um branco aqui no nome do Marcondes agora, que vem fazendo um bom trabalho na frente da FAMAB, tá, gente? Mas a lixeira é um caso sério. A gente está mais no interior, então ali na frente da igreja de São João, no Rodão, eu pedi para tirar a lixeira. E o povo que vem de cima, eles paravam, e aonde tinha lixeira, eles continuaram jogando lixo. Pô, se não tem mais a lixeira, gente, não joga o lixo ali. Porque eles vão para o sítio, pegam o lixinho deles, põem na sacolinha, venham de carro, simplesmente passam e jogam. Não são capazes de abrir a tampa da lixeira para colocar dentro. Aí viram um lixão. Nós temos 3, 4 lugares que está acontecendo isso. Vereador Zezé. O senhor já ouviu falar na palavra educação? Infelizmente, o povo é isso. Eu não quis me reportar nas falações dos outros vereadores. O município vizinho de Palhoça transita ali direto, tem os mesmos contentores. Tem uma rua que eu vou no Caminho Novo, olha, quase toda a rua tem contentores. Eu não vi um danificado, eu posso até passar lá e filmar, um danificado, nem tampouco lixo na rua. Será que é só no nosso município desse problema? É como os outros vereadores falaram, tem locais que não tem acesso, tem locais que devem ser retirados. O povo também, como Vossa Excelência falou, vem dos sítios, jogam no Carandaí, Jael. Eu tenho amigos ali, tu sabe. Tem uma caixa dessa que eu pedi para tirar, porque o povo, eles não colocavam dentro da caixa, eles colocavam no chão, depois da praça. Então, o que isso quer? É porque a questão eu acho, educação. Porque eu aprendi com meus pais a separar o lixo orgânico, e a gente separa na minha casa. Vidro, PETs, e a gente tem um horário do volumose, que passa aqui a segunda-feira, separa. A gente procura fazer isso, eu procuro levar para os meus filhos isso também, já tenho netos. Agora, é uma questão, como o vereador Vânia falou, devo fazer até um levante, pedir para... Eu já falei em tribuna, só questão de conscientização da população e não jogar lixo na rua. Eu levei um hidrojato no Saveiro, já falei isso também em tribuna, sachê de maionese, ketchup, tampas PET na boca de lobo, ainda chamei o Mourão, aí, falei, tá aí, ele assim, tem razão.
O povo também não ajuda. Não pode trazer aí o Trump para administrar o município. Não vai dar jeito. Obrigado, vereador Zezé. Vereador Davi. Parabéns, vereador Sandro, por levantar esse tema. Eu até esqueci de falar isso na falação do vereador André, porque a gente fala da questão dos contentores, só que, se olharmos bem, tem a questão também de placas, né, de sinalização, dizendo que, olha, proibido jogar lixo em entulho. A população vai lá e joga lixo em entulho. Eu também fiz alguns vídeos no início, que a gente assumiu a Câmara também, falando sobre a questão dos contentores e também da forma de depósito, né, de lixo que aquilo ali se tornou. Tem gente que coloca ali entulho, tem pessoal que coloca ali tipo tronco de árvore. Então, é isso. Eu acredito que cabe, sim, a conscientização, né, da população e entender que deve ser, sim, cuidado aquilo ali num todo, até porque está se tratando do espaço também da casa deles, né? Então, parabéns por levantar esse tema, mas eu peço para que a comunidade também tenha um pouco de consciência aí nas ações. Obrigado, vereador Davi. Também quero agradecer aqui o secretário nosso de obra, que limpou toda a 13 de maio. 13 de maio vinha bem todo. Eu sempre digo que a 13 de maio é uma das ruas mais movimentadas do nosso município. Só que fica ali 10 minutos parado na 13 de maio, que vê a continuidade, ela é quase igual à entrada do Janaína hoje, a Geral dos Fundos, ou mais, porque ali dia e noite, não para. 13 de maio hoje é uma rua movimentada. Foi feita aquela limpeza toda, da manutenção em algumas bocas de lobo que tinha, algumas tampas quebradas ali, e ficou um serviço bom. Também tem ali, um lado da secretaria, André, que eu saiba, eu acho que essa semana deve sair a limpeza, tá? Porque tira o pessoal para trabalhar em outro local. E nós temos isso aí, né? Nós temos o Vendaval também, nós temos que fazer uma limpeza urgente. Só que a nossa equipe hoje é pequena. E a gente acaba, né? Faz num lado, fica o outro. Graças a Deus chegou um pouco frio, o mato não vai crescer. Eu acredito que a gente deve botar a cidade em dia brevemente. Um abraço aí e obrigado a todos.